Quando a gente escuta a palavra mito, o que é que vem na cabeça? Geralmente é algo como fábula, ficção, uma mentira, certo? Mas e se essa ideia estiver, na verdade, completamente errada? Nesta análise, a gente vai mergulhar na obra de Mircea Eliade para descobrir um jeito radicalmente diferente de ver as coisas. Uma visão em que o mito não é uma falsidade, mas sim a história mais verdadeira e poderosa que existe. Bom, para começar, vamos colocar essa diferença na mesa, bem clara. Pra gente, no mundo de hoje, mito é basicamente sinônimo de algo que não é real. Só que para as sociedades antigas, arcaicas, era exatamente o oposto. Um mito era uma história verdadeira. E não uma história qualquer, mas uma história sagrada que revelava a própria estrutura da realidade. É essa a distinção que muda completamente o jogo. E essa distinção, olha, tem consequências bem reais. Pensa só no fenômeno estranhíssimo dos cultos de carga que aconteceram na Oceania no século XX. As pessoas simplesmente destruíam as próprias colheitas, demoliam suas casas, tudo isso para construir pistas de pouso e armazéns gigantescos. Elas acreditavam que seus ancestrais iam voltar em aviões carregados de mercadorias. Lá no Congo, aldeões chegaram a arrancar os telhados das cabanas para que moedas de ouro pudessem literalmente chover do céu. Para nossa lógica, isso não faz o menor sentido, mas para eles, esse comportamento tinha uma justificativa mítica, profunda e muito poderosa. E a chave para entender essa loucura toda está na definição do Eliade. O mito não é uma historinha qualquer, é uma narrativa de criação. Ele conta como alguma coisa, seja o universo, uma ilha, uma espécie de planta, um ritual de cura, veio existir pela primeira vez, por causa das ações de seres divinos lá no comecinho de tudo. Ou seja, é sempre uma história de origem. E esses atos de criação não aconteceram no nosso tempo comum, esse que a gente marca no relógio. Aconteceram em illo tempore, que em latim significa naquele tempo. É um tempo de qualidade diferente, sabe? Um tempo forte, carregado com o poder sagrado, explosivo da criação. É o tempo do grande começo. Agora, o pulo do gato. Para o ser humano das sociedades arcaicas, viver uma vida que fizesse sentido era imitar esses atos do começo de tudo. Como diz esse texto hindu de forma tão direta, a conduta humana, para ter valor, para ser eficaz, precisava ser um espelho, uma repetição das ações dos deuses. Em outras palavras, o mito não foi feito só para ser contado, ele foi feito para ser vivido. E como é que se vive um mito? Bom, não é só uma questão de lembrar da história. É um processo ativo, uma espécie de tecnologia espiritual. Ao recitar a história de origem e fazer o ritual que corresponde a ela, a pessoa literalmente sai do tempo comum, do dia a dia, e entra de novo naquele tempo sagrado, in illo tempore. Por um momento, a pessoa se torna contemporânea dos deuses, presente no instante exato da criação. É quase como uma viagem no tempo, direto para a fonte de todo o poder. E isso tinha uma aplicação incrivelmente prática. Saber o mito de origem de alguma coisa, seja de um animal, de uma planta ou até de uma doença, não era um conhecimento abstrato acadêmico, era adquirir um poder mágico, um controle sobre aquilo. Se você conhece o segredo de como algo foi criado, você pode controlar, multiplicar ou até mesmo recriar essa coisa. Olha só como essa lógica funcionava no dia a dia. Uma pessoa se feria com uma lança, o curandeiro recitava o mito da origem do ferro para reverter o dano. Uma doença misteriosa aparecia, o xamã recitava o mito da criação do mundo para restaurar a saúde perfeita original do paciente. Um casal não conseguia ter filhos, recitavam as palavras que os deuses usaram para criar a vida lá no começo. A solução para os problemas do presente estava sempre no retorno ao tempo forte do princípio. Com isso, o mito mais importante de todos era, claro, o mito da criação do mundo, a cosmogonia. Ele se tornou o paradigma, a planta mestra, o modelo exemplar para qualquer tipo de criação ou ação importante, desde curar uma pessoa até construir uma cidade. Fazer qualquer coisa bem feita era, no fundo, imitar o maior ato criativo de todos, o dos deuses. E essa mesma lógica valia para o próprio cosmos. O mundo não era visto como algo estático. Com o passar do tempo, ele se desgastava, sabe? Perdia sua energia original, se corrompia. E a vida não podia ser só consertada, ela precisava ser recriada a partir da fonte. O universo, então, precisava de um reset de vez em quando. E quando é que acontecia essa grande renovação? No Ano Novo. Para muitas culturas antigas, da Babilônia até as tribos da América do Norte, a celebração do Ano Novo não era só uma festa, era um ritual super complexo que reencenava a criação do mundo.
O mundo velho era simbolicamente destruído e um mundo novo, puro, era criado do zero, restaurando a santidade e a força do tempo original. Certo, a renovação anual mantinha o cosmos funcionando. Mas e se o desgaste fosse tão grande, tão profundo que um simples reset não resolvesse mais? O que acontece quando a própria estrutura do tempo parece corrompida sem conserto? Isso leva a gente para uma ideia ainda mais radical. Aqui, a renovação acontece numa escala cósmica. O tempo não é visto como uma linha reta, mas como um grande ciclo. E a lei fundamental desse ciclo é bem simples. A perfeição existe só no começo. Tudo que vem depois é um processo inevitável de decadência, que só pode ser revertido por uma destruição total, seguida de uma nova criação. A doutrina hindu dos yugas talvez seja o exemplo mais claro disso. O ciclo começa com a Krita Yuga, uma era de ouro, de perfeição absoluta. A cada era que passa, o mundo decai, até chegar na Kali Yuga, que seria a nossa era atual, uma idade sombria, de conflito e ignorância. E o fim inevitável desse ciclo é o Pralaya, a grande e terrível dissolução, quando o universo inteiro é destruído para que tudo possa começar de novo, do zero. E aqui está a lógica impressionante por trás dos mitos de fim do mundo. A destruição não é um fim sem sentido. Muito pelo contrário, ela é a condição necessária para um novo começo. A nostalgia pela pureza do tempo original é tão forte que ela exige a aniquilação completa do mundo decaído. O fim do mundo é, na verdade, a promessa de uma nova criação do mundo. E é claro que tudo isso faz a gente olhar para nós mesmos. A gente se considera pós-mítico, guiado pela ciência, pela história, mas será mesmo? Que histórias sobre o princípio, sobre origens e criações ainda estão moldando as nossas crenças, as nossas ações e as nossas maiores esperanças, talvez sem que a gente tenha a menor ideia disso? Essa é a questão que a análise de Eliade deixa no ar para a gente pensar.